eu quero então convidar você, nesse momento, a se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor juntos. O tema do nosso mês é para viver o amor de Deus. O amor de Deus, baseado em Coríntios 13. E o tema de hoje é a alegria do amor justo. E nós vamos ver o exemplo do amor justo na figura do pai do filho pródigo, palavra que nós vamos ler nesse momento. A minha versão está na versão transformadora, um pouquinho diferente da sua, mas é para facilitar o nosso entendimento. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os seus filhos. Versículo 13. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou. O que ele fez? Ele desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ele convenceu um fazendeiro da região a dar emprego a ele, e esse homem o mandou a cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18. Vou retornar à casa de meu pai e dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me apenas como mais um dos seus empregados. Versículo 20. Então aquele filho voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, seu pai correu, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e vamos comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então eles começaram a festejar. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Quando voltou para casa, ouviu música, dança e perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Um dos empregados respondeu: seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou irado e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho mais velho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas e festas, o Senhor comemorou matando o novilho. O pai me respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu
mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, glória a Deus, aleluia. Pode sentar-se, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, Jesus certa vez contou essa história, e esse jovem chamado filho pródigo ou filho perdido, ele poderia ser a pessoa que inventou aquela famosa frase que diz o seguinte: eu era no passado, eu era feliz e não sabia. Você conhece essa frase? Já ouviu essa frase? Pois é, uma frase muito famosa. Vamos analisar a história desse jovem. É importante que você observe que essa história ela tem duas aplicações. Ela tem uma aplicação espiritual e uma aplicação também cotidiana. Na explicação espiritual, o pai desse filho pródigo representa Deus, Deus Pai. O filho pródigo representa todos aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. E o irmão mais velho representa aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam direito como que é o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, né? E tem também a aplicação do lado de vista prático daquilo que são os problemas nos relacionamentos, e em especial problemas nos relacionamentos nas famílias. Meus irmãos, como seria maravilhoso se nós não tivéssemos problemas na nossa família. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela da minha experiência. A minha experiência diz que a união entre a família, a união entre marido e mulher, a união entre filhos e os seus pais, a união entre os próprios irmãos, por incrível que pareça, ela não é uma coisa que acontece naturalmente. Não é. Para que exista união na família, nós precisamos trabalhar, e trabalhar duro, porque a gente vai, investe, promove união, e qualquer coisinha, um fica lá bicudo, fica irado, e a gente tem que de novo voltar a trabalhar, né, para que aquela união aconteça. Agora, esse jovem, dessa história que Jesus contou, era um jovem que ele tinha tudo. Ele era filho de um homem rico. Então, teoricamente, ele tinha uma boa vida, ele nunca tinha passado por dificuldade. O máximo que ele passou foi algumas restrições, porque, como ele tinha um pai que se importava com ele, evidentemente, todo pai, toda mãe, toda avó que se importa com seu filho, com a sua neta, vai colocar restrições para o bem do filho, da filha, do neto. Então, o máximo que aconteceu com ele foi ter algumas restrições, não poder fazer tudo aquilo que ele queria. E esse rapaz que tinha tudo o que ele queria, ele se viu insatisfeito. E meu irmão, minha irmã, se você esquecer tudo aquilo que eu falar hoje, você tem que guardar a seguinte coisa: toda vez que você se ver insatisfeito, ore a Deus, peça discernimento, porque provavelmente você está bem no meio de uma armadilha do inimigo. Porque a insatisfação, ela rouba a nossa gratidão. Porque se a gente olhar para aquilo que nos falta, meus irmãos, a gente não vai ser grato nunca, porque toda vez, em algum momento da sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Então, qual que é o segredo? Você tem que ser grato e satisfeito com tudo o que você tem. Ah, mas eu quero ter mais coisas. Ok, está tudo bem, não tem problema. A própria Bíblia nos ensina a buscarmos mais coisas, a lutar por coisas que nós queremos. Mas o que você não pode fazer? Você não pode ser uma pessoa insatisfeita com o corpo que você tem, com o cabelo que você tem, com as roupas que você tem, com a mãe que você tem, com os irmãos que você tem, com a casa que você mora, e por aí vai, entendeu? E esse rapaz que tinha tudo, um belo dia, ele acordou insatisfeito. Ah, mas bom mesmo seria a minha vida se eu pegasse
uma bolada de dinheiro com meu pai e fosse para um outro país, e lá sim eu ia fazer tudo aquilo que desse vontade, aí sim eu ia ser feliz. E com essa ideia que o inimigo plantou na cabeça desse jovem, ele acaba criando coragem para fazer uma coisa absurda, que é falar para o pai dele: pai, eu preciso daquilo que você tem, mas eu não preciso de você. Eu quero de você o dinheiro que você pode me dar, mas eu não quero você, eu não quero a sua presença. E por mais que a gente fique chocado com essa informação, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa com Deus? Senhor, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo. Mas aquela parte da oração do Pai Nosso que diz: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, a gente não faz. E esse rapaz não lhe faz isso. E o pai, que poderia ter dito para ele: não vou dar a herança, que absurdo, não vou fazer isso, você não tem juízo, você não tem responsabilidade, pior, você não tem nem capacidade para administrar aquilo que você está pedindo. Mas o pai não faz isso. O pai, talvez com uma sabedoria muito maior do que a nossa, ele concede ao filho a parte dele da herança. E então a Bíblia fala que o filho ficou mais alguns dias, talvez só para organizar as coisas, pega o dinheiro, vai para um outro país, e lá ele começa então a vida que ele sempre sonhou. Farra, gente por perto. Quando você está gastando dinheiro, sempre vai ter um monte de gente, puxando seu saco, os falsos amigos, aquele monte de mulher, aquela coisa toda. E ele então começou a gastar dinheiro, e você pode ter uma montanha de dinheiro. Se você só tira dinheiro dessa montanha, se você não vai colocando, chega uma hora que essa montanha acaba. E acabou. E quando o dinheiro acabou, acabaram os amigos, acabaram as mulheres, acabaram as festas, acabaram as alegrias, e a barriga dele lembrou que ele precisava comer. Ele sentiu fome. E aí então vem a humilhação. Ele vai pedir emprego e vai conseguir um emprego que era o emprego mais humilhante que um judeu poderia ter, porque a lei de Moisés dizia que eles não poderiam comer carne de porco, eles não podiam ter contato com esse animal, e o único emprego que ele consegue é de cuidar dos porcos. Está vendo como que é complexo a situação que ele chega? Ele chegou no fundo do poço. Agora veja, meus irmãos, qual que é o papel do inimigo? Qual que é o papel do diabo? É tirar você da família, é tirar você da mesa onde comem os filhos, para colocar você no chão, no chiqueiro onde comem os porcos. Eram os porcos que estavam no lugar errado? Não, era aquele rapaz que estava no lugar errado, porque ele não deveria ter saído da casa do pai, mas ele saiu. Então o papel do diabo é tirar você da mesa e jogar você no chão, no chiqueiro. E qual que é a vontade de Deus? Pegar você do chiqueiro, tirar você do chiqueiro e colocar você novamente à mesa, porque você é filho, você não é bastardo, o seu lugar é a mesa. Mas para você estar na mesa, você precisa querer. Então você diz assim: mas eu não sou filho, eu sou mãe, sou vó. Essa palavra não se aplica a mim. Se aplica sim, se aplica a todos nós, porque em diversas áreas, por vezes nós nos atrapalhamos e não fazemos aquilo que é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, que o inimigo, como disse a palavra do Senhor, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E se aquilo que você tem não fosse importante, o inimigo não se levantava na sua casa, o inimigo não colocava intrigas dentro da sua família, não tinha confusão. Então, como existe algo importante na sua família, é por isso que você enfrenta lutas, é por isso que você enfrenta dificuldades, e é por isso que o Senhor está te dando entendimento, revelação, para que você continue lutando pela sua família. Amém?
Mas a Bíblia fala que um belo dia, quando esse jovem está lá naquela situação degradante, no fundo do poço, ele finalmente cai em si. E esse cair em si, meus irmãos, não é só uma coisa que aconteceu do nada. Esse cair em si é uma ação do Espírito Santo sobre aquele rapaz. Porque a Bíblia fala que é apenas o Espírito Santo que consegue convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E ele então, ele entende a besteira que ele tinha feito. E então ele toma uma decisão inteligente. Porque quantas pessoas cometem um erro, depois elas caem em si, mas não têm coragem para ir lá e reparar aquilo que elas fizeram. E ele teve. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que eu entendi a besteira que eu fiz, vou pedir perdão e vou dizer para ele: olha, eu entendo que aquilo que eu fiz foi tão grave, mas tão grave, que eu não mereço mais ser considerado filho. Mas me deixe ser apenas um dos seus trabalhadores. Me trate como o Senhor trata os demais empregados e eu já vou estar feliz. Olha que percepção. No primeiro momento, lá atrás, ele era filho, ele era herdeiro, ele tinha tudo aquilo que ele precisava, e a insatisfação fazia com que ele não se sentisse uma pessoa feliz. Agora, depois de toda essa experiência, a expectativa dele para ser uma pessoa feliz era tão somente ser tratado como um empregado. Mesma pessoa, o mesmo lugar, as mesmas circunstâncias, mas o que mudou? Mudou foi a cabeça dele. E é isso que nós precisamos fazer. A Bíblia fala que tudo muda quando nós mudamos. Então nós precisamos mudar constantemente. Mudar de que jeito? Mudar de acordo com a vontade do Senhor. É o Senhor que vai nos orientando como é que nós devemos mudar. Mas olha como que é o amor de Deus, o amor justo, que é o tema da nossa mensagem de hoje. À medida que esse rapaz se aproxima da casa dele, o pai está esperando por ele, o pai vai ao encontro dele, e o filho de fato pede perdão, ele reconhece o erro, e aí o pai então manda dar, colocar um anel no dedo dele, que é um símbolo de autoridade, colocar roupas e sandálias, porque ele chegou descalço, pés no chão, chegou sem nada, e manda fazer uma festa. E até aí está tudo ok, né? Parece que está tudo ok. E a história poderia terminar aqui e nós já teríamos lições valiosas. Só que a convivência em família não é simples. Não é simples. E o que é que acontece na sequência? A consequência daquilo que o filho pródigo tinha feito. Porque o pai perdoou e restituiu a condição de filho. Mas e o irmão? O irmão não. E agora, esse filho mais novo, ele vai ter que trabalhar, se humilhar perante o irmão mais velho para conseguir o perdão também desse filho mais velho. E aí a gente percebe que o filho mais velho, embora também estivesse na casa do pai, também era alguém que estava na presença do pai, mas ele também estava insatisfeito. E ele aproveita a indignação, da atitude do pai diante do irmão mais novo, para dizer que ele também estava insatisfeito, porque afinal de contas, ele sempre trabalhou e ele nunca ganhou nenhum cabrito para fazer uma festa com os amigos. E o que é importante lembrar, que o irmão mais velho, o filho mais velho, nessa cultura, ele recebia o dobro da herança, pelo fato de ser o primogênito. Então, teoricamente, ele não deveria reclamar de nada, porque a parte da herança dele estava garantida e era o dobro. Então, ele não foi prejudicado em nada pela atitude que o pai teve em ensinar ao filho mais novo aquilo que é ser uma pessoa responsável.
mas ele estava irado. E dentro da nossa casa acontece a mesma coisa. Às vezes, por questões tão pequenas, alguém da família se levanta, fica revoltado, fica insatisfeito, e nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter discernimento para saber como lidar com essas situações. Agora, meus irmãos, como é que nós aplicamos tudo isso na nossa vida prática? Em especial, como eu disse, todas as vezes que você se sentir insatisfeito com a situação, peça discernimento ao Senhor para saber se de fato você não está no meio de uma armadilha do inimigo. Exemplos práticos das armadilhas de insatisfação mais comuns que acontecem com os filhos. Primeiro, os filhos não querem obedecer os pais, não querem estudar, não querem fazer as suas obrigações dentro de casa, por vezes não concordam que aquelas amizades que eles estão tendo, que os pais dizem, olha, essa pessoa não é bom você ter amizade, não concordam com isso, por vezes mesmo sabendo que não podem, que não devem usar drogas, começam a usar drogas por força da pressão que sofrem no grupinho de amizades que tem, e começam a fazer tantas outras coisas que não deveriam, mas que fazem porque todo mundo está fazendo, então ela também precisa fazer, ele também precisa fazer. E não deve ser assim. É uma armadilha. Com os homens, a armadilha mais comum de insatisfação é a famosa questão: eu mereço ser feliz e agora então eu preciso arrumar uma pessoa, uma mulher mais jovem, mais nova, com um corpinho bonito, porque afinal de contas eu não estou vendo a minha barriga enorme, não estou vendo que as minhas pelancas também começaram a aparecer, eu ainda me acho um garotão e eu mereço ser feliz. Quando não, compro uma moto, umas camisetinhas de adolescente e ainda sai lá, e até o diabo não jogar no chão, jogar no chiqueiro, e aí vai. Mais satisfação. Quantos pais, por conta disso, abandonam não só a esposa, mas abandonam os filhos, e deixam os filhos à mercê daquilo que vai acontecer sem a proteção dele. E com as irmãs, a notícia ainda é pior, irmãs, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. O diabo acredita nisso. Muitos cristãos não acreditam que a mulher sábia edifica a sua casa, mas o diabo, ele crê nisso, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele mexe na estrutura da mulher, normalmente nas emoções da mulher, para que ela então seja uma pessoa que viva lutando para ter equilíbrio, porque se ela for uma pessoa desequilibrada, ela desequilibra toda a sua casa. Então, todas as vezes que você se vê se comparando com outras mulheres, com a vida de outras mulheres, com a família de outras mulheres, saiba que você também está sob um ataque do inimigo. Deus não quer que você se compare com ninguém. Você é única, exclusiva e foi feita pelo Senhor. O Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas dificuldades, e no final o Senhor vai te dar vitória, amém? Mas você vai sim, talvez ser a pessoa dentro da sua casa que vai passar por mais lutas e mais dificuldades, pelo fato de você ser a coluna da sua família, porque afinal de contas é a mulher sábia que edifica a sua casa. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com essa parábola para saber que ao longo dessa semana você vai passar por lutas, você vai passar por armadilhas que estão armadas pelo inimigo, e todas as vezes então que você sentir essa insatisfação, você tem que lembrar daquilo que está sendo dito agora. Nossa, eu estou caminhando para uma armadilha do inimigo. Eu não vou ser uma pessoa insatisfeita. Eu vou ser uma pessoa grata por tudo aquilo que eu tenho, pela família que eu tenho, embora minha família não
não seja perfeita, mas eu vou passando pela luta, dando glória a Deus, como diz o louvor, porque no final Deus vai fazer uma mudança e vai me dar vitória. E é nessa fé que nós precisamos caminhar. Porque senão, meus irmãos, se nós começarmos a olhar para aquilo que nos falta, meu Pai do céu, nós não vamos levantar da cama, porque não existe família que seja perfeita. Se você olhar mesmo para as grandes pessoas usadas no passado pelo Senhor, você vai ver que na família deles houve problemas. Se a gente começar pela família do sacerdote Arão, família de Davi e tantos outros, Samuel, você vai ver grandes problemas na família. Então, a minha família, a sua família, infelizmente, não vai ser exceção. Mas nós somos aqueles que cremos na promessa do Senhor, que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Por isso quero mandar os irmãos do louvor para retornarem. Então, meus irmãos, o amor, que é o tema que nós estamos trabalhando esse mês, ele não se alegra com a injustiça. O amor, ele se alegra com a verdade. Através do amor de Deus, nós somos ensinados a andar na verdade, a não fazer nada que seja errado ou injusto. Nós precisamos aprender com o filho pródigo a não ser uma pessoa insatisfeita que só olha o que falta e não olha aquilo que a gente tem. Precisamos também aprender com o pai do filho pródigo, que amou em mesmo as decepções, que amou apesar das mágoas, apesar das lágrimas, e confiou que no devido tempo aquele filho iria cair em si, e de fato caiu em si, e voltou para casa, voltou para a família, onde era o lugar dele. O que nós precisamos fazer é ficar atentos contra as astutas armadilhas do inimigo, porque, acredite em mim, as armadilhas contra você, contra a sua família, estão armadas, mas nós precisamos ter olhos espirituais, enxergar no começo das discussões aquilo que é armadilha e fugir dessas armadilhas. Então, meus irmãos, como diz a música que nós vamos cantar agora, o inimigo vai colocar laços e embaraços para te envergonhar, mas você não vai cair nessas armadilhas, porque você não está sozinho, você não está sozinha nessa guerra, você está com o braço forte do Senhor, amém? Está com você aquele que acalma o vento, aquele que aquietou o mar quando os discípulos estavam lá com o barquinho agitado. Está com você aquele que tira a força do fogo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Está com você aquele que faz leão jejuar, como aconteceu com Daniel. O Deus que derruba as muralhas, como aconteceu com Jericó. O Deus que faz da estéril mãe de filhos, como aconteceu com Ana, com Sara, é o mesmo Deus que brada do alto: não temas, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e fará romper muitas fontes em meio ao deserto. Acredite nisso, meu irmão. Levante-se, fique em pé, vamos louvar ao Senhor nessa convicção que o Senhor vai te dar escape e livramento.
nós existem pessoas que estão como aquele filho pródigo, que estão se sentindo insatisfeitos, e essa insatisfação não é sua, essa é uma insatisfação que foi plantada pelo inimigo, e o Senhor está te dando hoje informação, conhecimento, revelação, para te dar também escape e livramento. Escolha pelo escape do Senhor, escolha pelo livramento que o Senhor dá. Não caia nessa armadilha. O Senhor tem planos para você, o Senhor tem planos para a sua família. Não desista daquilo que é seu, não desista daquilo que o Senhor te deu. O inimigo está querendo roubar, matar e destruir, mas você está sendo alertado. Não caia nessa armadilha, porque está com você o braço forte do Senhor. Pai, nós quebramos em nome de Jesus as correntes do inferno, quebramos em nome de Jesus todo o ataque do inimigo nas emoções, nos sentimentos, nesse desejo de fazer coisas que não convém a essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos dessa pessoa, abra, Senhor, faça com que ela caia em si, como caiu em si o filho pródigo, para que o Senhor possa dar escape e livramento a ela. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que estão desviados dos teus caminhos. Nós cremos, Pai, na tua palavra, que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, nós não olhamos para as circunstâncias que são contrárias, nós não olhamos para os leões que estão bravos, nós não olhamos para as muralhas, nós não olhamos para o fogo que está querendo nos consumir. O nosso socorro vem do Senhor. Oh, diga ao fraco: eu sou forte, eu te levanto, eu te ajudo. Saia desse laço em nome de Jesus. Saia. Oh, você é filho, você é filha, você não nasceu para mendigar, você não nasceu para estar entre os porcos, você nasceu para estar na mesa entre os filhos do Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, e nós queremos, Pai, que se o Senhor não voltar, domingo que vem nós estaremos aqui novamente para te louvar, te adorar, para render graças àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará a nos dar a vitória, porque a nossa missão não terminou e o Senhor é conosco. Foi o Senhor que nos colocou para fazer o que estamos fazendo, e é o Senhor que está nos dando força. Não fui eu que te enviei, diz o Senhor. Esforça-te, fortaleça, porque eu sou contigo. E nós te agradecemos, Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo seja com o teu povo hoje, sempre e eternamente.